Santo, por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou, tenho honra. Adora ele assim, ó. Eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, pois teu nome é santo, ó Pai, é santo, Senhor. Agora solte a sua voz. Eu entro no santo dos santos, por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao Rei dos Reis venho honrar. Eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Bem suave esse ano. Eu entro. Quero ouvir sua voz. Cante somente a Ele assim. Ao grande eu sou. Eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo. Diga que Ele é santo, pois teu nome é santo. Pois teu nome é santo, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo, santo, Senhor.
Tu és santo, Senhor. Você pode aplaudir a Ele? Quantos estão sentindo a presença dEle aqui nessa noite? Aleluia! Então esqueça quem está lá fora, esqueça os problemas. Sinta a presença dEle de coração, como eu estou sentindo nessa noite. Cante comigo assim, ó. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, 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 adore a Ele, Senhor. Então assim, totalmente a ti. Quero ouvir vocês assim, ó. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é nesse lugar. Mais forte agora. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, sua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então totalmente a ti. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins santo. Junto com os querubins nós adoramos. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins nós adoramos santo. Junto
nós te exaltamos. Santo é o Senhor. Agora adore. Então adorarei. Então louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Então adorarei. Então louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Mais uma vez, totalmente a ti. Cante comigo esse ano. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, para mim não há, que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais forte assim, ó. Perto quero estar, pois prazer me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Porque não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam
somente a ti, Jesus. Rei dos reis, majestade, Deus dos céus, vive em mim, Salvador, fiel amigo, poderoso, princípio e fim. Eu me prostro ante ao teu trono, ó majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti, com vestes reais que eu não mereço. Vivo para servir tua majestade. Terra e céu adoram a ti. Teu trono de salvação. Nós nos prostramos, ó Pai, para te adorar. Eu me prostro ante ao teu trono, Ó majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti. Vestes reais que eu não mereço, vivo para servir tua majestade. Majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti. Vestes reais que eu não mereço, vivo para servir tua majestade. vivo para servir tua majestade. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei. Verdadeiramente
mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Segure, segure, segure. Não acabou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. Amor que passou, meu rei, meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Diante da presença e do poder do grande eu sou, do grande eu sou, grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, grande eu sou. O grande
Glória a Deus, boa noite, queridos. Que a paz seja convosco, amém? Que alegria estar aqui com vocês para celebrarmos ao Senhor Jesus. Tenho certeza que Deus ele vai continuar falando tudo aquilo que Ele está ministrando ao teu coração, amém? É um tempo precioso de aprendizado, de crescimento, onde Deus enviou homens, mulheres para falar contigo e falar comigo também. Quando eu estava preparando essa ministração, Deus falou fortemente ao meu coração, de maneira extraordinária. Eu sou pastor Miquel, sou pastor da Igreja Quadrangular, no setor Itaipu. Sou filho de pastores, neto de missionários. Graças a Deus cresci nesse meio. Não queria ser pastor, mas o chamado do Senhor queimou tão forte no meu coração que eu não consegui fugir. E aos 16 anos eu fui apresentado como um membro do ministério. Fui emancipado, fui apresentado. E aquela chama desde então continuamente queima no meu coração. Já tentei fugir da presença do Senhor, mas não consegui. O Senhor ele me chamou e te chamou para algo extraordinário. Cada um em suas qualidades, cada um nas suas funções, cada um com seus dons. Mas Deus nos chamou para algo extraordinário. Amém? E tenho certeza que Deus vai falar contigo, então abra o teu coração. Abra o teu coração para ouvir tudo aquilo que Deus ele quer revelar nessa noite. Amém? Quero aqui agradecer ao pastor Misak pelo convite, pela confiança, sua casa, sua família. Essa família que eu já tenho um carinho muito especial. Eu estudei com Abraão. Abraão, um tempo atrás. Glória a Deus, né? Quero agradecer também ao apóstolo, à apóstola, pelo carinho também. Falo para vocês que eu sou um admirador dessa família, que é uma família sacerdotal, que é uma família do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu vou pedir para você mesmo sentado, colocar a mão na altura do teu coração rapidamente. Eu sei que já foi ministrado na tua vida e foi orado, mas eu quero só orar, porque há uma glória do Senhor neste lugar sobrenatural, há um poder do Senhor sobrenatural neste lugar. Este daqui não é um ambiente simplesmente de um ajuntamento de pessoas, mas aqui é um ambiente profético. Aqui acontece cura, aqui acontece libertações, aqui acontece restaurações. Aqui é um lugar que o Senhor tem destinado pessoas, tirado pessoas de lugares amargos, de lugares escuros, e destinado essas pessoas a lugares de honra. Eu tenho certeza que se ainda resta alguma dúvida no teu coração daquilo que Deus tem para ti, hoje Ele vai reafirmar o propósito dEle na tua vida. Os teus olhos ainda não viram, os teus ouvidos ainda não ouviram aquilo que Deus tem preparado para ti. Você ainda não acessou, mas Deus ele vai te preparar para você acessar. Porque antes do Senhor nos colocar em um lugar de destino, o Senhor nos revela esse lugar em sonhos. O Senhor vai plantar sonhos na vida de pessoas aqui. Pai, nessa noite nós louvamos a Ti. Obrigado, Pai, por estarmos aqui, meu Deus, em comunhão, meu Deus, em unidade. O Senhor, meu Deus, preparou esse tempo, meu Deus, para que nós venhamos crescer e aprender. Meu Deus, eu quero pedir que o Senhor venha, meu Deus, tirar todo o mal que possa nos atrapalhar. Que o Senhor venha, meu Deus, tirar todo o empecilho, meu Deus, toda distração do nosso meio. E que essa noite, Pai, venha ser a noite, meu Deus, de revelação da Tua palavra. Eu acredito, Pai, que o Senhor chamou cada um com um dom específico, com uma missão, meu Deus, individual, mas para um propósito coletivo. E que nós vamos entender que hoje nós fazemos parte do corpo. E que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Mas cada parte do corpo, por menor que seja, tem uma importância, meu Deus, para esse organismo vivo seja continuado. Nós te damos total liberdade em nosso meio, amado Jesus. Nós te damos total liberdade, Pai, para o Senhor falar conosco. Nós abrimos o nosso coração, meu Deus, porque Tua palavra fala que o Senhor está batendo na porta do nosso coração. Aquele que ouvir a Tua voz, o Senhor entrará e o Senhor, meu Deus, ceará. O Senhor devolverá a alegria. O Senhor restituirá. Por isso, nessa noite, Jesus, ministra nas nossas vidas de maneira sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abra juntamente comigo no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 42. Nós vamos ler do 42 ao 45. Marcos 10, 42. Aleluia, Jesus, nós te amamos. Este lugar é teu e essa casa é tua. Eu estou aqui, Pai, como servo.
Estou aqui para ouvir, Pai, a tua voz e por ela, Pai, ser transformada. Por isso, Jesus, ministra na tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Colocou aqui? Vou ler aqui nessa versão com vocês. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, que se coloque a serviço de todos. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E foram para Jericó. E quando saíram de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Solte aí. Hoje eu quero falar de algo que é muito necessário para a nossa igreja nos últimos tempos. A expansão, quando eu ouvi esse tema queimou no meu coração, porque eu, como pastor e um pastor jovem, Melk, eu estou também numa expansão. Eu assumi a igreja há 4 anos atrás, vim da base da igreja do meu pai, e quando eu assumi essa igreja, eu vim para reformar uma igreja que não tinha cadeira, que não tinha banco, que não tinha som, que não tinha membros. Era uma igreja muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. E quando eu fui para esse lugar, eu fui para proclamar o nome do Senhor Jesus, mas também para ter uma expansão naquela localidade. Eu estou no meio de uma quadra. Estava falando com o pastor Mizak que a minha dificuldade hoje é localização, que eu estou no meio de uma quadra. E é uma rua bem recuada. E eu falava para Deus: Deus, será que é mesmo aqui que o Senhor está me plantando? E se eu não der conta, e eu ficava naquele pensamento, vim de uma rede de jovens que, quando nós assumimos com 20 jovens. Quando nós entregamos com 120 jovens. Nós estávamos num projeto de crescimento com células, indo para 10 células, estava com 8 consolidadas, líderes consolidados, equipe de louvor, equipe de diaconato, tudo consolidado. E quando eu fui para esse outro lugar, eu fui confrontado. Eu me vi sozinho. Eu fui sozinho, não foi só porque eu ganhei 2 almas antes de ir, 2 desviados. Falei: vem para cá, vamos comigo. E eles tocavam, e depois da abertura, deu muita gente na abertura, várias pessoas, vários amigos. No segundo dia de culto, deu 7:30 da noite, cadê o pessoal? Deu 7:40, cadê o pessoal? Tinha um com violão e o outro com a mão levantada orando. E eu vi a tristeza no coração deles, no semblante deles. E aí eu fui encorajá-los. Falei assim: ei, levantem-se, vamos lá, vai dar tudo certo. Se hoje vir uma pessoa, vai ser nossa primeira alma dessa igreja, vai ser o primeiro discípulo dessa igreja. Então, se vier uma, nós vamos olhar como se tivesse 100 aqui dentro. Falei para eles com o coração arrasado, irmãos. Falei para eles motivando, mas meu coração duvidando. E fui orar, me ajoelhei e fui orar. Quando eu comecei a orar ao Senhor, eu falei: Deus, o Senhor me chamou para esse tempo. E eu quero, Pai, que o Senhor revele a Tua glória neste lugar. Irmãos, quando eu levanto, que eu viro, tinha 2 pessoas. Aquelas 2 pessoas marcaram o meu ministério quando eu iniciei naquele lugar. Porque eu não estava vendo 2 pessoas, estava vendo 200 pessoas. Foi a minha melhor pregação, foi o melhor culto, foi o melhor louvor que nós fizemos. No final do culto, com 2 pessoas, 5 conosco, tinha mais 3. Nós louvamos ao Senhor, nós cantamos ao Senhor, nós oramos ao Senhor. E Deus falou para mim: um dia eu te chamei, e não foi pelas tuas qualidades. Um dia eu te chamei e não foi pela tua voz. Um dia eu te chamei e não foi porque você tem um pai pastor, mas um dia eu te chamei porque eu coloquei algo em ti precioso. Eu te escolhi no meio e não te vi como os homens te vê. Eu falei: Pai, eu sou apenas um menino. E quando eu olho e lembro dessa história, eu lembro de Davi.
Deus fala, Samuel, não se atentes à aparência. Não se atentes ao que o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo algo que ninguém consegue ver. Tem pessoas extraordinárias aqui nessa noite. Tem pessoas com dons extraordinários aqui nessa noite. Tem pessoas que Deus quer levantar, não só para ficar sentado nessa cadeira, para fazer o volume, ou então, pastor, eu estou recebendo, amém, você está recebendo, mas Deus está levantando pessoas maduras, que entendem o seu chamado e o cumprem. O pior lugar que você pode estar na sua vida, é o lugar que Deus não te destinou. A pior frustração que você pode viver na tua vida, é se você não assumir o teu chamado, a tua vocação, a tua missão. Vai ser a tua pior frustração. Você pode ser próspero financeiramente, você pode ganhar multidões, você pode ser palestrante de renome, você pode conquistar fama. Mas se você não estiver fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai fracassar. E a tua vida vai perder sentido. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, em uma das passagens, em um dos momentos mais difíceis da sua vida, na prisão, ele fala, eu me alegro de louvar o nome do Senhor, estando aqui preso. Eu louvo ao Senhor e me alegro na prisão, porque eu carrego as marcas de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. O Senhor nos chama para um tempo de ativação ministerial. A expansão que a gente quer em nosso meio não é uma expansão simplesmente geográfica, mas aquilo que Deus ele quer fazer, primeiro parte de dentro para fora. Antes do Senhor te levantar para curar pessoas, o Senhor vai curar primeiro você. Antes do Senhor libertar pessoas, primeiro o Senhor vai te libertar. Fala comigo, primeiro em mim, depois através de mim. Quando Deus ele tiver espaço para fazer aquilo que Ele quiser e puder fazer em nós, tudo aquilo que nós somos destinados para fazer vai acontecer. Só que muitas vezes nosso coração está fechado, as nossas mentes estão fechadas. Porque Deus até te mostrou o lugar que você vai acessar, só que nós temos medo de sair do lugar de conforto. Nós estamos olhando e falando, Deus me chamou nesse tempo, pastor, mas aquilo que Deus me deu é muito pequeno, queridos. Deus, Ele chama a igreja madura que não olha para uma função específica, se é maior ou menor, mas pessoas que convergem no mesmo pensamento, o pensamento de Cristo. O reino de Deus é feito por várias pessoas. Eu vou confessar algo para vocês, que alguns anos atrás a minha vontade era ser missionário, pregar e sair falando de Deus nos vários países. A primeira coisa que eu não gosto, de dormir em outra cama, se não é a minha. Eu não gosto de banhar em outro banheiro que não seja o meu. Tenho extrema dificuldade. E aí eu colocando no meu coração, pai, eu quero ser missionário, me leva às nações. E Deus falando, não é isso que eu tenho para ti. Eu relutei por muitos anos para aceitar o convite para pastorear, por quê? Porque eu falava para Deus, não Deus, eu vou para F-Hop, eu vou lá para Jocum, eu vou lá para as escolas missionárias, porque o Senhor me chamou para ser missionário. E Deus está falando, aonde você vai? Você cuida de pessoas, consolida pessoas, apresenta destino para as pessoas. Mas eu não te chamei para você pregar nas nações. Eu falei, o Senhor me chamou para pregar onde, Deus? E eu fiquei frustrado porque eu queria pregar as nações. E aí Deus falou, para uma nação ser alcançada, uma pessoa primeiro precisa ser alcançada. Se você ganhar uma pessoa que vai às nações, você também está indo. Se você abençoar uma pessoa que vai ser missionário, você também está levando a palavra das nações. E às vezes nós estamos tão preocupados em títulos, em holofotes, em coisas que vai nos apresentar e que vai nos mostrar, que nós temos esquecido que o reino de Deus não se manifesta simplesmente no visível, mas em coração acessível. A primeira coisa que nós devemos entender nessa noite é, todo aquele que ama, permanece. Todo aquele que ama, permanece. Fala comigo. Todo aquele que ama, permanece. Você ama o seu irmão? Você ama seu marido? Você ama a sua namorada? Então você permanece.
Nós vamos ter dificuldades ao longo do processo, só que nós permanecemos. O reino de Deus, primeiro ponto, ele manifesta por amor. Porque se eu não tiver amor, não tenho piedade do próximo. Se eu não tiver amor, eu não cuido do irmão que está do meu lado. Se eu não tiver amor, o reino de Deus não é expandido em nosso tempo. O que me faz sair da minha casa, e muitas vezes pregar em um lugar, sair da minha casa, cuidar de pessoas, é o amor que eu tenho por Cristo. E tudo aquilo que eu recebi de Cristo, eu também preciso doar às outras pessoas. Tudo aquilo que Deus me entregou, eu preciso também entregar às outras pessoas. Irmãos, Deus curou pessoas aqui neste lugar, amém? Deus restaurou casamentos neste lugar, amém? Então nós devemos ter a missão de continuar esse evangelho. Só que para isso, primeiro Deus ele quer nos encher. Para isso, primeiro Deus ele quer consolidar o reino dele em nossas vidas. Primeiro Deus ele quer transformar a nossa forma de pensar, a nossa forma de visualizar, para que o reino dele também seja transformado. Sede renovado, transformado pela renovação do vosso entendimento, para que então possais compreender a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Quando a nossa mente é transformada, tudo muda. E a Bíblia fala que a vontade do Senhor é que se manifeste aqui na terra aquilo que é manifesto nos céus. Quando o reino do Senhor inundar os nossos corações e nós estivermos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, nós vamos começar a acessar lugares que nós ainda não acessamos. O crescimento dessa igreja não começa com mais pessoas. Começa com as pessoas que já estão aqui. O amadurecimento dessa igreja não é pelo fator de idade, mas é pelo fator do entendimento daquilo que Deus nos chamou para ser. Eu tenho uma moça na igreja, uma mulher, e ela falou assim: pastor, eu tenho muita vontade de servir ao Senhor, só que eu só sei servir na limpeza. Eu não sei cantar, eu não sei dançar, não sei fazer nada. Eu falei: amém, irmão. Ela falou: a partir de hoje não se preocupa não. Eu vou vir mais cedo, eu vou cuidar da igreja, eu vou limpar. Irmãos, aquilo foi um alívio para mim. Porque eu chegava mais cedo na igreja, eu limpava, eu cantava, eu expulsava os demônios. Até os meus, sai de mim também, que não tem ninguém para expulsar, eu tirava os meus também. Fazia tudo, aí começou o crescimento. Começou Deus, ele levantar pessoas. E eu sempre falando para a igreja: gente, nós devemos entender que nós somos um corpo. Tem pessoas que dançam, tem pessoas que cantam, tem pessoas que limpam, mas todos nós estamos o quê? Levando o evangelho de Jesus através dos nossos atos de serviço. O nosso chamado é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Só que a nossa função vai ser individual. O chamado é coletivo, mas a função é individual. E quando nós entendemos isso, nós começamos a andar no mesmo caminho. A igreja madura é aquela que entende o seu lugar. É aquela que não se compara com as pessoas do lado. Não é aquela que fala: não, mas fulano está melhor do que eu. Não, mas é aquela que fala: Deus me chamou para fazer algo, eu vou ser excelente no que eu faço. Irmãos, antes de Deus te colocar em um reino, lá no campo você tem que ser extraordinário. Antes do Senhor apontar o teu destino e abrir as portas que Ele tem para a tua vida, o lugar que você está plantado, você tem que fazer algo extraordinário para Ele. E nós temos nos conformado com o raso. Nós temos nos acostumado com a rotina. Nós temos nos acostumado a vir para a igreja e falar: pastor, na igreja precisa disso, mas nós estamos acomodados quando Deus me dá a visão. A missão também é minha. Fala comigo: quando Deus me der a visão, a missão é minha. Vira para o teu irmão e fala para ele: quando Deus te der a visão, a missão também é tua. O que significa isso? Pastor, nós precisamos ganhar almas para Jesus. Se Deus te der a visão, Deus também te capacita para ir. Quando Deus deu a visão a José, a visão foi a mesma para os seus irmãos? Sim ou não? Quando Deus fez com que José saísse do meio dos seus parentes ali, fosse vendido, passasse por tudo o que ele passou, as pessoas estavam entendendo o que estava acontecendo com ele? Porque quando Deus ele revela algo para a gente,
Quando Deus aponta algo para cada um de nós, Deus ele nos capacita na individualidade. É por isso que quando Deus te mostrar algo, aquilo é para você fazer. Quando Deus te incomodar com algo, vai lá e faça. Porque é Deus te mostrando aquilo que Ele quer que você faça. Porque antes do projeto de Deus ser concretizado, primeira visão é manifesta. Volto a falar, antes do projeto de Deus ser concretizado, a primeira visão se manifesta. E Deus ele quer expandir o nosso campo de visão, para que nós venhamos enxergar tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Deus ele quer que nós venhamos olhar além dos desafios, além dos medos. Deus ele quer que nós venhamos olhar além das limitações, muitas vezes invisíveis, que nós temos colocado. E às vezes, por achar que nós não podemos ir, nós temos paralisado. Josué, quando assume uma grande missão, que é dar continuidade àquilo que Moisés estava fazendo, você vai encontrar em média 7 vezes entre homens e Deus falando para ele: seja forte e corajoso. A única coisa que ele precisava ser era forte e corajoso. Pastor, e como é que ele ia fazer? Deus iria abrir a porta. Todo aquele que sai do seu ambiente de conforto para o ambiente que Deus destinou, Deus ele providencia. Deus ele dá a providência no meio do caminho. A tua porta não vai abrir antes de você se movimentar. O teu milagre não vai acontecer antes de você se posicionar. Por isso que quando nós saímos e confiamos plenamente no Senhor, as portas se abrem. A providência chega. Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus não falou para Abraão onde ele ia. Deus não falou para Abraão qual era o local. Mas Abraão simplesmente confiou. E Deus foi abrindo portas. Outro exemplo. Quando o povo sai do Egito, do cativeiro, e vai rumo à terra prometida, aonde foi? Eles passaram fome? Sim ou não? Passaram necessidade? A cronologia do tempo foi mudada. O maná desceu do céu. Posso profetizar na tua vida? Eu declaro: o maná dos céus descerá na tua vida. Aquilo que você tem orado, jejumado, clamado ao Senhor, Deus abrirá quando você começar a se mover por fé. E eu declaro que nessa noite nós não contaremos mais os testemunhos alheios, mas você contará os seus próprios testemunhos. O Senhor nos chama para um tempo. E esse tempo é um tempo de convergência. É um tempo de ajuntamento. Esse é um tempo de que Deus ele vai levantar homens e mulheres para expandir o seu evangelho. Eu fiz um voto com Deus nos últimos tempos. Eu falei: Deus, eu não quero mais pregar para crente. Eu vou em uma igreja ou outra, mas eu não quero mais ficar. Antes, todo final de semana eu estava numa cidade, eu estava em um lugar, estava pregando, estava num município, estava nisso. Eu falei: não quero mais isso. Eu quero pregar para as pessoas que ainda não te conhecem. Me apresente essas pessoas, me coloque no lugar que estão essas pessoas. E Deus tem colocado. Deus tem colocado de todos os lados. Vou aqui no lugar, Deus ele me mostra alguém, eu começo a falar do reino de Deus com alguém e a pessoa começa a querer conhecer. Eu estou com um paciente que eu estou trabalhando com ele, sem ele saber. Se tu estiver assistindo, não vai saber quem é mesmo. Estou trabalhando com ele, irmãos, 1 ano. 1 ano. Frustrado com a igreja, frustrado com o pastor, frustrado com tudo. E eu comecei a plantar no coração dele uma semente. Comecei a plantar no coração dele. Ele foi na minha igreja uma vez. Só que tem uma igreja que ele ia há muito tempo, que os pastores são amigos. Ele falou: tu se incomoda se eu for para lá? Eu falei: de maneira alguma, vai. Qualquer dia desse eu vou lá te visitar também. Ele está indo devagarzinho. Porque a palavra de Deus foi plantada. Irmãos, se uma pessoa chega aqui na recepção, e eu fui muito bem recebido, nós somos muito bem recebidos aqui na recepção. Se uma pessoa chega e cumprimenta, dá um abraço, talvez tudo que alguém precisava naquele dia era um abraço. E aquele abraço apresentou Jesus. Se alguém está cantando e o louvor fala no coração, talvez tem pessoas que são salvas através de um cântico, de uma canção.
Nós precisamos entender que aquilo que Deus nos chamou para ser e para estar não é pouco e nem pequeno. O ministério de Jesus, entenda bem, o ministério de Jesus não começou num reinado, em um trono. A manifestação do poder de Jesus não começou Jesus com coroa, mas a manifestação do poder de Jesus começou também quando ele pega uma toalha, coloca na sua cintura, enche uma bacia de água e lava os pés dos discípulos. Pedro olha para Jesus e fala: mestre, não sou digno. Jesus fala: se você não deixar, você não vai caminhar comigo. E Pedro fala: não, então Jesus, lava meus pés, minhas mãos, minha cabeça. Jesus fala para ele: você já está limpo, só precisa lavar os pés. Mas tem alguém no nosso meio que não está limpo. Ali já era uma anunciação. Jesus, ele coloca em um lugar de inferioridade mesmo sendo superior. Jesus se coloca em um lugar pequeno mesmo ele sendo extraordinariamente grande. E a Bíblia fala: aquele que quiser ser grande no reino de Deus, que se torne o menor. Aquele que quiser ser visto, que sirva os seus irmãos. O reino de Deus é o inverso. O reino do homem é aquele que é poderoso e governa, mas o reino de Deus é aquele que é humilde e é exaltado. O reino de Deus, ele revela um caráter de Cristo. Qual o caráter de Cristo? Um caráter de uma igreja madura. Um caráter de uma igreja que reconhece o seu chamado, uma igreja que reconhece aquilo que Deus chamou para ser, e não se importa a posição que hoje está. Deus vai te levantar, mas antes de Deus te levantar, Deus, ele quer que você cumpra aquilo que ele já te deu, pequeno. Eu falei que eu tenho uma promessa e por onde eu vou, geralmente quando tem um profeta, revela. A chave do carro está aí? Eu ando na chave do carro para mim não esquecer. Quando eu tinha 6 anos de idade, um americano chegou numa das nossas igrejas quadrangular aqui em Araguaína. Eu estava correndo na igreja, ele manda parar. No que ele manda eu parar. Ele pergunta: de quem esse menino? Tinha um tradutor. Aí meu pai levantou: é meu. Ele falou: ele vai ser pastor. E prepara, porque ele vai para a América. Esse chaveiro veio dos Estados Unidos para mim. Uma pessoa trouxe de lá para mim. E todo dia, quando eu olho para ele, eu falo: meu chamado não é nos Estados Unidos. Mas quando Deus me colocar lá, meu testemunho vai ser contado. Só que antes de eu ser grandioso lá fora, Deus, ele quer que eu venha ser grandioso lá no Itaipu. Antes do Senhor me colocar para servir empresários, médicos e pessoas grandiosas, Deus, ele quer que eu venha servir pessoas comuns. O evangelho de Deus não é manifesto com pessoas grandiosas, é manifesto com pessoas comuns. Porque Deus, ele não olha status, mas Deus olha o coração. E aí Jesus ensina naquele momento aos discípulos o quê? Eu estou ensinando para vocês algo precioso. Eu estou ensinando para vocês que eu, mesmo sendo grande, mesmo sendo majestoso, mesmo reconhecendo e vindo dos céus, eu lavei seus pés. E eu quero que vocês façam isso. Jesus, em todo momento, ele revela algo extraordinário, o quê? Amor, compaixão. Toda pessoa que ela tem crise de identidade, ela tem a mania de grandiosidade. Como assim, pastor? Toda pessoa que ela tem crise de identidade, ela começa a se envolver em uma nova faceta. Ela começa a se transvestir de uma outra pessoa. Porque ela quer apagar ali, ou ela não quer mostrar ali as suas carências, as suas limitações, as suas dificuldades. E no reino de Deus, Deus fala: ei, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser seguir Jesus, tome a sua cruz e o siga. O reino de Deus é um reino sacrificial. O reino de Deus é um reino que vem nos transformando de dentro para fora. Mas o reino de Deus também é um reino que precisa de pessoas que entendam quem são, para no momento de que essa pessoa estiver sendo preparada para que Deus venha lançar, não venha paralisar o chamado. Pastor, ninguém me dá oportunidade na igreja. Irmãos,
o Evangelho de Cristo não é manifesto através de um púlpito, através de um microfone. O Evangelho de Cristo já está no teu coração. O maior testemunho que você pode contar é o teu mesmo. Se você contar aquilo que Deus fez em ti, as pessoas conhecerão Ele através de ti. Se você contar as maravilhas de Deus, Deus transformará o teu pensamento. Servir a Deus não é expressão de inferioridade, mas de governo, independente da área. Deus, Ele quer e te fez para governar, diga amém. Quem quer governar, diga amém. Deus, Ele quer te prosperar, diga amém. Mas antes do Senhor te dar qualquer coisa física, o Senhor quer plantar o reino dEle na tua vida. O Senhor quer que você venha conhecer algo que você ainda não conheceu. O Senhor quer que nós venhamos acessar um lugar mais profundo que nós ainda não acessamos. Como, pastor? Desejando. Eu preciso desejar de todo o meu coração a presença de Deus. Nós precisamos amar a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa no mundo. Porque quando nós servimos o Senhor com todo o coração, colocamos Ele como prioridade, as demais coisas não são acrescentadas. Tem pessoas hoje se preocupando como vai pagar a conta amanhã. Calma teu coração, irmão. Calma teu coração, minha irmã. Deus vai abrir a porta que você precisa. Você priorizou a presença dEle. Você está aqui, mesmo cansado depois de um dia de trabalho. Você está aqui lutando contra o sono, lutando contra o cansaço. Ei, você fez uma escolha, a melhor escolha da tua vida. Priorizar a casa do Senhor, priorizar o reino do Senhor. E o Senhor não chama cada um de nós por dons específicos, mas Deus nos chama pessoas disponíveis. Deus te chama. Quem está disponível, diga amém. Amém. Não, está fraco. Quem está disponível, diga amém. Amém. A tua autoridade não nasce de um cargo que você tem, mas nasce da tua conduta plena e reta. Antes de você subir para o altar, desça ao pó. Antes de pedir para Deus te colocar em um lugar grandioso, fala: Deus, me mostra, me revela aquilo que o Senhor quer tirar de dentro de mim. A vaidade, a avareza, a prepotência, o orgulho. Antes do Senhor nos levar em lugares, primeiro Deus Ele vai nos transformar. Antes de Saulo ser Paulo, primeiro teve que haver uma transformação. Antes de Davi assumir o reinado, ele teve que ser preparado. Talvez você está num tempo de espera. E há alguns tempos na nossa vida. Há um tempo de espera, há um tempo de preparo, e há o tempo do cumprimento da bênção. Um dos tempos mais difíceis que nós podemos viver, é o tempo de preparo. Porque geralmente é o tempo que Deus Ele quebra toda a nossa natureza. Geralmente é o tempo que Deus nos coloca lá para viver no pó. Mas também é o melhor tempo, porque é o tempo do crescimento. Eu não sei se você está esperando de Deus para Ele te apontar para um destino, se você já foi apontado e está esperando o tempo de acesso. Mas Deus Ele tem um tempo preparado para ti. Depois que passar esse tempo e a promessa chegar, você vai olhar para trás e você vai entender o porquê que Deus permitiu passar por aquilo. Pastor, por que eu estou vivendo muitas vezes tudo que eu faço não dá certo? Para você entender o que é dependência do Senhor. Pastor, por que eu estou orando todo dia, jejuando, e a porta não está se abrindo? Porque ainda não é o tempo de você acessar. Mas quando chegar o tempo, irmãos, quando chegar a hora, ela vem no momento exato. Nós vamos estar preparados para acessá-la. Só que antes dela chegar, nós precisamos continuar o que nós estamos fazendo. Antes desse momento de glória chegar, eu preciso, lá no campo, continuar sendo pastor. Davi foi ungido, ele voltou para onde? Para o campo. Porque ainda não era o tempo dele assumir o reinado. Pastor, quando Deus vai me promover? Quando você entender, aprender e depender totalmente dele. Há um tempo novo vindo em nosso meio. Há um tempo de restituição vindo em nosso meio. Há um tempo de expansão vindo sobre essa igreja em nome de Jesus. Amém? Há um tempo de expansão, pastor, e como vai começar? Através de mim, diga através de mim. Tudo aquilo que Deus tem preparado vai acontecer.
Não começa lá fora, começa aqui dentro. Como? Vamos reunir todo mundo e vamos orar. Vamos juntar todos os grupos e vamos orar. E às vezes nós temos pensado em crescimento numérico. E nós temos esquecido de cuidar daquilo que nós já temos. De consertar aquilo que nós já temos. De valorizar aquilo que nós já temos. Olhando os pastores de internet, me dá até vontade de ser membro deles. Pregam bonito. Cantam bonito. E tem pessoas que falam, quem é teu pastor? Meu pastor é André Fernandes, já viu ele? Nunca. Mas na hora que precisa de alguém, para quem liga? O pastor Misak. Pastor, Deus me revelou para mim começar algo extraordinário em outro lugar. Esses dias aí uma pessoa chegou e falou assim, pastor, Deus me apontou para outro destino. Eu falei, que destino? Falou, Deus vai me levar para esse destino porque Ele tem um novo tempo na minha vida. Eu falei assim, bom, pelo que eu entendo ao longo da minha caminhada, Deus só me leva para outro lugar depois que eu produzo fruto no lugar que eu estou. Quantas almas você ganhou? A pessoa calou. Eu falei, o que você produziu aqui? Nada. Então por que Deus está te levando para outro lugar? Por que Deus não pode fazer na tua vida aqui o que está fazendo lá? Por que Deus não falou comigo? Eu não tenho problema nenhum em te abençoar para ir. Mas é porque às vezes nós temos olhado as coisas lá fora, melhores do que aquilo que nós temos aqui dentro. Nós temos valorizado mais pessoas lá fora do que as pessoas que estão conosco todos os dias. Nós temos olhado um louvor lá fora e falado, eu queria tanto que o louvor da minha igreja fosse assim. Mas você não tem visto que o crescimento está vindo, que as pessoas estão vindo e que elas estão se doando ao máximo. E as comparações têm matado os sonhos de Deus nas nossas vidas. Porque tem pessoas que foram levantadas para serem pastores e querem ser cantores. Tem pessoas que foram levantadas para ser evangelistas e querem ser profetas. E nós somos frustrados quando nós não entendemos o lugar que Deus ele tem preparado para nós. Irmãos, assuma a tua identidade. Assumir identidade dói, sim ou não? Assumir identidade é totalmente difícil. Mas quando nós assumimos identidade, o reino de Deus é ampliado. Quando nós entendemos o lugar que Deus tem para nós, o reino de Deus é ampliado. Primeiro em mim, depois através de mim. O avivamento deste lugar vem primeiro em você. Começa onde, pastor? Na minha casa. A igreja é a extensão da minha casa. Entre teus aposentos, adore o Senhor em secreto. Ele te ouvirá em secreto. Essa palavra me toca muito porque a Bíblia fala, vai em secreto. Eu quero ter intimidade contigo, eu quero ter relacionamento contigo. A Bíblia fala que Deus nos ouve em o teu choro em secreto, a tua renúncia em secreto, o teu clamor em secreto, os teus medos são em secreto, a tua construção em secreto, irmãos. Tem gente falando aquilo que Deus ainda não permitiu falar, e Deus ainda não mostrou para pessoas que vão destruir aquilo que Deus está construindo. O diabo, para destruir o reino de Deus, ele tem plantado dúvida no coração de pessoas. E muitas dúvidas vêm quando eu falo daquilo que Deus ainda não me permitiu acessar ou falar. A tua construção, o teu sofrimento, tudo aquilo que você vai ver em secreto. Mas a Bíblia fala que quando a recompensa chegar, quando a glória for manifesta, quando o poder de Deus se concretizar, não vai ser em secreto, vai ser público. As pessoas verão tudo aquilo que Deus vai fazer na tua vida e na tua casa. As pessoas vão ver o teu testemunho e vão falar como aconteceu. E você vai olhar para os céus e falar, foi Deus quem fez. O de repente do Senhor acontece no inesperado. Mas acontece para pessoas que estão preparadas. É no momento que eu não espero, mas eu tenho que estar preparado. O Senhor te chamou para ampliar o reino dele com o teu dom. Um pastor não consegue levar a igreja sozinho. Precisa de pessoas. Deus ele só me usa com revelações quando Ele quer falar algo específico para pessoas. Só. Eu não tenho um dom de profeta, não. Eu sou profeta. Não tenho. Mas lá na igreja tem pessoas que têm. Aqui tem pessoas que têm. E aí nós começamos a unir forças e a igreja começa a crescer. A igreja começa a se movimentar.
Mas se um pedaço do corpo estiver doente, todo o resto sofre. Se uma pessoa se virar contra tudo aquilo que está sendo feito na igreja, todo o resto vai ser contaminado. É por isso que quando levantar fogo estranho na igreja, nós precisamos fugir desse lugar. Nós precisamos sair deste lugar. Porque Deus ele não te escolheu por aquilo que você tem de atributo, mas por aquilo que Ele enxerga em ti, que você ainda não enxergou. Amém? Diga comigo, Deus enxerga em mim algo que eu ainda não vi. Aleluias. Quem serve é grande. Quem se doa governa. Quem se entrega manifesta a glória do Pai. Quem manda não é o maior, mas é o menor. Deus ele chama pessoas que rasguem as suas vestes, tirem seus títulos e fala: Pai, aqui eu sou apenas um adorador. Independente da posição que Deus te colocar, nunca deixe teu coração se corromper. Independente da condição que Deus te der, nunca deixe teu coração se corromper. Eu faço todos os dias essa oração: Deus, não deixe que as coisas do mundo roubem aquilo que é do Senhor na minha vida. Não deixe, Pai, que eu venha perecer. Deus, Ele tem algo extraordinário para nossas vidas. E o nosso maior exemplo é Jesus. Só que o reino de Deus não é individual. Em Provérbios fala: todo aquele que se isola procura seus próprios interesses. O avivamento começou lá em Atos 2, quando os discípulos estavam onde? Aonde? No mesmo lugar, reunidos. Eles estavam saindo e Jesus veio e fala: aí, para onde vocês vão? Fiquem aqui, aonde? Neste lugar, unidos juntos, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois que vocês forem revestidos de poder, aí vocês podem ir. Mas permaneçam juntos. Permaneçam juntos. Pegue na mão carinhosamente do teu irmão do lado aí e fala para ele: eu estou junto de ti. Se eu não vou te abandonar. Se eu não vou te deixar no meio do caminho. Fala assim: nós vamos continuar. Se você cansar, eu te levarei. Mas se eu cansar, não me deixe no meio do caminho. O reino de Deus é o reino de unidade. E para a expansão acontecer no que Deus ele quer fazer, não é estratégias humanas, mas é estratégias dos céus. Vou finalizar aqui. Mas quando eu fui líder de jovens, eu fiz tudo que vocês imaginar. Eu fiz festa country, festa fantasia, festa do cabelo maluco. Coloquei um DJ na igreja, as pessoas passavam e a igreja, tuqui, 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 a luz. E os jovens tudo lá. Terminava a festa, cadê os jovens? Iam embora, no outro dia de culto. Irmãos, é louvor e adoração. Deus me livre, pastor. Vou nada, não tem movimento. E aí eu falei para eles: nós vamos gerar uma cultura em nosso meio. Qual cultura? Uma cultura de oração. A cultura de oração, queridos, é uma cultura muito difícil de ser instituída. Porque as pessoas não estão acostumadas a orar. Então, orar é uma guerra, é um enfrentamento contra o reino espiritual. E aí eu falei: todo domingo, às 2h da tarde, nós vamos orar. Olha, domingo, 2h da tarde. Primeiro dia, veio 5 jovens. Falei: glória a Deus, o povo entendeu. No restante do dia, nós ficamos 3. Era eu, o auxiliar e um diácono. Nós 3. Nós passamos 1 ano, nós 3 orando. Irmãos, domingo nós temos oração. Quem vem? Aos jovens. Amém. No dia de 3. Falei: Deus, vou largar esse negócio dessa oração de mão, Deus. Isso não está funcionando, porque eu estava esperando um crescimento numérico. Eu estava esperando muitas pessoas. E aí, com 1 ano,
Deus ele começa a fazer o extraordinário. Pessoas eram batizadas, curadas, dons eram manifestos, e a gente sem entender as pessoas, mas como está acontecendo? 3 pessoas orando, 2 horas da tarde no domingo, pedindo a manifestação do Senhor. E às vezes nós temos orado, e é bonitão. E às vezes nós temos orado e falado: Deus, não tem ninguém comigo, eu não vou só. E Deus está falando: eu só preciso de um, para que a multidão seja contagiada. Eu só preciso de uma fagulha, para todo o fogo, e para todo esse ambiente ser consumido, só precisa de um. Só precisa de você. A tua oração tem poder de transformar ambientes. Irmãos, depois desses 3, a gente começou a fazer culto. Nosso culto não tinha mais festa temática. Era raro. Era oração, Bíblia, louvor. E meninos batizando o Espírito Santo, menino aceitando Jesus e ganhando almas. E começou a contagiar. Sabe por quê? À medida que eu me alegro, à medida que eu estou empenhado, à medida que eu tenho intencionalidade naquilo que eu faço, eu começo a contagiar outras pessoas. Seja intencional no que você vai fazer, que outras pessoas se inspirarão em você. Seja intencional na tua adoração, que a manifestação do Senhor virá. Não venha, não vou orar aqui, tá? Por que eu estou orando? Eu estou orando por avivamento, então seja intencional na tua oração. Pastor, eu estou lendo a Bíblia, para que tu está lendo a Bíblia? Não, só estou lendo para ler, não, é para conhecimento, é para a expansão da tua mente. Seja intencional em tudo que você vai fazer. E aí a igreja começou a crescer. Depois desse tempo, a gente começou a viver um crescimento extraordinário. Hoje no Itaipu, a gente tem quantos membros lá hoje? 60, né? 60, 70, varia. Tem dia que dá 40, tem dia que dá 70, tem dia que dá 40, tem dia que dá 3. Quando chove, aqui não tem isso não, né? Mas quando eu comecei, era só um. Sabe o que Deus está esperando para fazer o crescimento acontecer neste lugar? De uma pessoa. A pergunta é: onde está essa uma pessoa? Se você falar: Pai, eu aceito, esse lugar nunca mais vai ser o mesmo. Se você se motivar a fazer de todo o teu coração aquilo que Deus tem para fazer, você vai contagiar pessoas. Deus vai enviar pessoas de todos os lugares, porque você não vai usar uma estratégia humana, mas uma estratégia espiritual. Amém? Deus vai soprar. E os lugares que você ainda não pisou vai chegar. O tempo que eu ganhei mais almas para Jesus foi na pandemia. Depois de ter quebrado financeiramente. Dívida monstra para pagar. Quebrado. Um pastor chegou e falou assim: Deus está te tirando de trás daquela mesa, daquela cadeira. Eu falei: como? Esse negócio é nosso. Eu era sócio do meu pai, era meu, dele, não tinha como sair. Eu estava numa fase de crescimento assim, ó. De repente aconteceu um trem, desfacelou tudo. Eu volto para Araguaína desempregado, quebrado, humilhado, morava em Colinas. Quando eu volto para Araguaína, eu falei: Deus, e agora? Agora, Deus, eu vou te ensinar. Irmãos, dói. Eu falei: Deus, eu não quero ser pastor. Pode fazer qualquer coisa para mim, menos ser pastor. E minha mãe orando: Deus, faça meu filho ser pastor. Eu falei: não ouça a oração da minha mãe, Deus. Está quebrado, está repreendido, isso é coisa do maligno. E Deus falando: eu tenho uma missão para ti. Irmãos, na pandemia, eu comecei a pregar. A igreja fechando, eu fazendo culto clandestino. Fazendo live, orando, irmão, pastor, fulano de tal está aqui, eu vou lá, estou indo. Comecei a me movimentar. Acaba a pandemia, eu falei assim: agora eu volto a trabalhar, meu currículo é bom. Tenho tantas pós, tenho isso, tenho aquilo, já fui diretor de várias coisas. Passei, aí me ligaram: tem uma igreja para tu assumir. No mesmo dia a católica me liga: tem uma vaga aqui para você dar aula. Eu chorando escrevo uma carta para a católica. Falei: eu não posso ir. Tenho uma missão. Aquela foi uma decisão mais difícil da minha vida, porque eu precisava de dinheiro. Eu estava passando baixo. A minha família estava passando baixo. E eu falei: Deus, é isso que o Senhor quer para mim?
Eu ainda tentei negociar dias, ele falou, não, só dá esses dias, era o dia do culto. Eu falei, não posso. Passei 1 ano na igreja, desempregado. E Deus provendo, Deus fazendo acontecer. Falei, Deus, como é que faz? Em momento algum faltou. Quando eu decidi assumir meu chamado, eu tinha marcas e Deus curou minhas marcas. Eu tinha ferida, Deus curou minhas feridas. Deus me levantou em um lugar improvável. E Deus começou a me abençoar. Quando eu vejo hoje a estrutura da igreja, uma igreja que cabe 250 pessoas sentadas. A gente tem toda a estrutura. Tem mais de 300 mil gastos lá dentro. Fora o que foi gasto com construção. Eu falo, Deus, como pode isso acontecer? Tem pessoas indo de vários lugares de Araguaína, que eu nunca vi. E Deus falou, você assumiu aquilo que eu tenho para ti. A minha vida financeira foi transformada. Mas toda vez que eu tentei fugir do meu chamado, custou tudo que eu tinha. E eu falei, Deus, o teu chamado pode custar tudo que eu tenho, mas valerá entregar. Mas não me arranque mais nada, porque eu já entendi o lugar que o Senhor tem preparado para mim. Até quando Deus vai precisar de tirar de ti para você assumir o teu chamado. Até quando Deus vai precisar cobrar, insistir para você assumir o teu lugar. Seja aqui na igreja, seja como cristão lá fora. Fique em pé no seu lugar. Quero pedir que você coloque a mão no altura do seu coração. O Senhor quer continuar ministrando. Eu vou orar, fazer uma oração breve, mas eu quero orar por ti. Feche teus olhos. Hoje nós vamos fazer uma oração de decisão. Uma oração que nós vamos falar, Pai, eu decido, eu aceito. Por mais que me doa, por mais que me custe, eu aceito. Feche teus olhos. Jesus, aqui está a tua igreja. Aqui estão pessoas, meu Deus, que o Senhor chamou um dia. Tem pessoas que o Senhor chamou ainda na infância, no ventre da mãe. Tem pessoas, meu Deus, que passaram por muitas situações em sua vida. Perca, sofrimento, fracasso. Mas eu peço ao Senhor, Pai, restitui a fé. Restitui o chamado, Deus, para que nós venhamos a entender aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Às vezes por medo, Deus, por dúvidas, deixamos de assumir algo extraordinário e deixamos de pregar o Evangelho. E a partir de hoje nós decidimos, Pai, falamos, estamos disponíveis. Estamos aqui, Pai, para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nós estamos aqui, Pai, para falar como igreja. Nós não olharemos para o que está acontecendo ao nosso redor, mas nós somaremos forças em unidade e caminharemos em um só propósito. Como igreja, Pai, nós renunciamos tudo aquilo que é nosso e dizemos, Pai, faça aquilo que é teu em nós. Quebra o que precisa ser quebrado, tira o que precisa ser tirado, mas jamais tire de nós a tua presença. Levanta pessoas aqui, Deus, levanta homens, levanta mulheres, meu Deus, que impactarão este lugar, que impactarão Araguaína, que impactarão Tocantins, o Brasil, meu Deus, que a sua voz, meu Deus, chegará em lugares que essa pessoa ainda jamais imaginou, que através dessa pessoa, que a família dela conheça o Senhor, que através do seu testemunho, Pai, que ela venha, meu Deus, te encontrar em secreto. Eu peço ao Senhor, Pai, restitui, meu Deus, o amor, o fervor, a intencionalidade da tua igreja, Deus, porque, meu Deus, há um tempo glorioso chegando. E nós aceitamos esse tempo. Nós aceitamos, Pai, e falamos, Tu é a honra, Tu é a glória, Tu é a majestade. Eu não sei, Pai, o que vai custar, e aquilo que o Senhor tem pedido dos Teus filhos, mas mostre para ele que independente do que seja, o Senhor está com ele. Se eles forem lançados na cova, ali o Senhor estará. Se forem lançados no fogo, ali estará. Se estiverem na água, ali o Senhor estará. Reforça, Deus, tudo aquilo que o Senhor chamou cada um de nós para sermos. Reforça, Deus, reforça. Vai falando com Deus.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, meu amigo. Vivo da bondade de Deus. És fiel, Jesus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo és bom. Em todo tempo tu és Tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus. És fiel. Em todo tempo és bom. todo tempo tu és Tão bom. Com todo fôlego eu cantarei da bondade de Deus. Declare tua bondade. Oh, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti de todo o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Declare mais uma vez tua bondade. Tua bondade me seguirá, eu me rendo a ti de todo o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Para finalizar, declarei: és fiel. És fiel todo o tempo. Aleluia, Jesus. Em todo tempo tu és bom. Eu sei que é bom. Todo fôlego eu cantarei de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua santa palavra ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor continua falando e alinhando os corações. Cada mensageiro que pisa nesse altar, Deus, tu tens conduzido, alinhando os corações, alinhando as falas, alinhando aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Eu sei que tens participado desde o primeiro dia. Eu acredito que você já entendeu aquilo que Deus tem para você. Acho que você já está
começando a entender aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Deus quer despertar propósitos nesse lugar. Deus quer fazer florescer ministérios neste lugar. Sabe, abandonar aquele tempo, como Paulo diz, aquele tempo de leite espiritual e ir para algo mais sólido, algo mais profundo na obra. Dizendo assim: Deus, não quero mais só ser alguém que vem todos os dias, recebe algo, vai embora e continua assim. Deus, eu quero florescer no teu reino. Eu quero carregar essa chama, esses milagres na minha vida. Eu quero que as pessoas vejam que tu és bom, Senhor. Eu quero que as pessoas experimentem e vejam aquilo que o Senhor é na minha vida. Meu irmão, eu te digo uma coisa: esse ano talvez você vai passar por alguns desafios, mas mantenha-se firme, porque Deus está te lapidando para a obra dele. Deus está te lapidando para o ministério dele. Eu sei que muitos aqui têm dons, talentos. Há tantas pessoas capazes no nosso meio, e eu louvo a Deus por isso. Mas uma coisa que Deus tem dito ao nosso coração, tem dito ao meu coração ao longo dos anos, é: Misaque, eu estou procurando corações disponíveis. E Deus confirmou essa palavra aqui hoje. Eu estou buscando corações disponíveis. Eu estou buscando corações disponíveis que digam assim: Deus, tudo que eu sou é teu. Eu quero orar e encerrar esse culto com você aqui na frente. Se você entendeu essa palavra, se você entende que Deus derramou algo sobre você, um dom, um talento, algo, mas hoje você quer dizer para Deus assim: Deus, eu sou disponível. Hoje eu não quero falar sobre os teus talentos, os teus dons, as tuas habilidades. Esse é um dia, é uma mensagem para amanhã. Hoje eu quero encontrar os disponíveis. Hoje eu quero encontrar os disponíveis. É o que o Espírito Santo está dizendo. Mesmo você que não enxerga talentos, dons, habilidades, Deus está em busca de corações disponíveis. Se esse ano você quer fazer diferente, se você está dizendo assim: Deus, eu estou entendendo a tua mensagem, eu estou entendendo aquilo que o Senhor quer me falar, aquilo que o Senhor quer dizer. O Espírito Santo está aqui hoje procurando corações disponíveis. Eu quero te chamar aqui à frente para nós orarmos juntos, para a gente encerrar esse momento aqui juntos, no altar, dizendo assim: Deus, em 2026 eu sou disponível para a tua obra. Tu sabe do meu tempo, tu sabe da minha correria, o Senhor sabe das minhas necessidades, o Senhor sabe da minha vida, Senhor. Eu não sei como, mas eu digo: Deus, eu sou disponível para ti. E meu irmão, eu não estou falando só de servir dentro da igreja, é claro que é sobre isso também. Eu estou falando sobre ser disponível para o reino de Deus. Sabe, disponível para o reino de Deus. Vencer esse tempo na sua vida de passar ano após ano e ninguém vê Jesus em você, ninguém conhecer a Cristo, ninguém conhecer algo novo dos céus. Você diz: Deus, eu não sei falar, eu não sei como, mas eu quero que as pessoas comecem a conhecer a Ti por meio da minha vida. Eu estou disponível, Deus, para ser um vaso Teu, para ser um filho maduro que manifesta o teu reino nessa terra. Se você está aqui na frente, coloque as mãos no seu coração, glória ao Senhor. Nós estamos nesses dias preparando uma carta para Deus, e hoje eu conversando com Deus, Deus trouxe ao meu coração aquilo que Ele quer que eu renuncie esse ano, aquilo que é para me entregar diante dele. Talvez Deus está falando com você hoje. Ao sair daqui desse culto, você vai colocar na tua carta, na carta que você está escrevendo para Deus. Nós vamos orar por ela aqui no domingo. Mas nesse momento aqui eu quero fazer uma oração junto com você.
Deus, nós estamos reunidos nesse lugar, Jesus, com cada uma dessas pessoas aqui, Senhor. Nós estamos entendendo aquilo que o Senhor está falando, Deus. Nós não queremos ser como o povo, meu Deus, que estava no deserto, que o Senhor enviou o maná, abriu o mar vermelho, transformou as águas amargas em águas doces, que o Senhor fez a água sair da rocha, que o Senhor fez o teu povo vencer exércitos, e ainda assim não entenderam. Nós não somos esse povo, nós não queremos ser esse povo, Jesus. Nós somos aqueles, Senhor, que se entregam como uma oferta, a própria vida como uma oferta derramada no teu altar, Jesus. Diga assim: Senhor, eu sou a minha maior oferta derramada nesse altar. Diga assim: Deus, a minha vida está nas tuas mãos para ser um filho que manifesta o teu reino. E fazes cair. Você está fazendo um pacto com Deus hoje, igreja. Você está falando algo diante da presença de Jesus hoje. Fique tranquilo que o Espírito Santo te guiará e te mostrará como tu serás uma luz e servirá ao próximo e ao reino de Deus. Te preciso me derramar, dizer que receba, sou Jesus, grato, me derramar, receba essas vidas, dizer que és receba esses corações disponíveis do Espírito Santo. Comece a falar com os teus filhos na madrugada, durante o dia. Comece a mostrar onde eles serão úteis no teu reino. Comece a mostrar onde eles serão uma chama acesa nessa cidade, nessa igreja, na família deles, no trabalho deles, em nome de Jesus.